documento da Unesco pode ter em comum com o Evangelho e o Espiritismo? No Terceira Revelação de hoje, o tema é a educação do homem à luz da ciência e da doutrina espírita. Nós convidamos a educadora Sandra Borba para falar sobre os 4 pilares da educação e o Evangelho. E mais, uma emocionante história de perseverança e fé no quadro Lição de Vida. E você vai ver também um vídeo feito para apresentar a FEB a editores europeus. Nós já voltamos. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Em 1996, o coordenador especial para a educação da Unesco, Jacques Delors, publicou um livro chamado Educação, um tesouro a descobrir. O livro também ficou conhecido como Relatório Delors. É o resultado de uma série de reuniões com autoridades de diversas áreas do conhecimento, como meio ambiente, economia, sociologia e educação, e serve para nortear as atitudes a serem tomadas no novo milênio. Na segunda parte do livro, há um capítulo chamado Os 4 Pilares da Educação. A educadora e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba, analisou os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ela descobriu que Jesus e o Espiritismo já falavam disso há muito tempo. É surpreendente. Confira. O relatório Delors informa que este pilar diz respeito à possibilidade que o ser humano tem de buscar o conhecimento. O homem é, por excelência, um ser de aprendizagem. Ele não consegue, obviamente, dominar todo o conteúdo, mas é necessário se ter aquilo que o relatório chama de cartografia do saber. Não sou obrigado a saber tudo, mas sei e tenho que saber onde encontro tal ou qual conhecimento, tal ou qual fazer, tal ou qual saber. E encontramos em João 8,32 a assertiva do Mestre quando diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Curiosamente, então, identificamos em Jesus não apenas a figura daquele que veio trazer uma revelação sob o ponto de vista moral, mas alguém que incentiva também o seu interlocutor, nós também hoje, para o exercício dessa capacidade humana de racionalidade. Conhecereis a verdade, nos diz Jesus. Ele apresenta uma consequência dessa busca do conhecimento. Ela vos libertará. Ele está nos estimulando a sairmos de uma posição de comodismo, a sairmos de uma posição de conformismo ao novo. Ele nos chama para descobrir o novo, para descobrir aquilo que se apresenta para nós como desafio. Mas também nos libertará esse conhecimento do fanatismo, nos libertará das visões equivocadas, nos libertará de paradigmas aos quais nos mantemos vinculados e que necessitam ser superados. O pilar da educação é também um pilar no próprio Evangelho de Jesus, mostrando então essa interseção entre esses dois elementos propugnados no relatório Delors e no próprio Evangelho de Jesus. Aí estamos com um convite a todos ao estudo, à reflexão, à libertação da nossa ignorância, à libertação do nosso fanatismo, à busca de novos paradigmas capazes de nos levar cada vez mais a um conhecimento mais aprofundado da vida espiritual, de nós mesmos, sempre objetivando com este conhecimento tornar a vida cada vez melhor, mais humana. O segundo pilar é exatamente aprender a fazer. Nesse sentido, o relatório Delors chama a atenção para a necessidade de superação de um pragmatismo exagerado que a educação
tem privilegiado ao longo dos séculos, em especial no último século, século XX. Então, aprender a fazer é superar, inclusive, a mesmice, é superar o aspecto meramente de aplicação técnica desse ou daquele conhecimento. Neste sentido, Jesus, ele sempre foi instigado por aqueles que o procuravam, pelos seus discípulos, pela multidão, a se colocar sob o ponto de vista dos seus pensamentos. Mas ele foi, certa feita, instado por grupos que faziam perguntas, pessoas interessadas, curiosas, e surge ali uma figura de alguém que lhe pergunta sobre a salvação. E ele vai narrar a chamada parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando assim procede, é atacado por ladrões. E ali fica, na estrada, quando passa então um sacerdote, o olha, vai, segue adiante, passa um levita também, olha, mas segue adiante, e ambos deveriam estar comprometidos com a vivência, porque afinal de contas eram pessoas vinculadas às dimensões religiosa e propriamente moral também, dentro das chamadas tribos de Israel. Mas naquele momento passa o samaritano, que era considerado pelo judeu um herege, ou seja, havia um preconceito do judeu em relação ao samaritano. Mas o samaritano, diz Jesus da sua narrativa, é tocado de compaixão ao ver aquele homem ali numa situação deplorável, tinha sido atacado por assaltantes. Então, tocado de compaixão, ele vai e faz aquilo que todos os nossos ouvintes, telespectadores sabem, socorre aquele homem, leva aquele homem a uma estalagem, se compromete com o dono da estalagem, deixa tudo encaminhado para que aquele que ele nem sequer conhecia, não sabia quem era, mas que aquele homem pudesse se recuperar do assalto do qual fora vítima. E aí Jesus nos diz, e Lucas registra isso, faze isso e viverás. Então Jesus chama a atenção para essa necessidade de aplicação, essa necessidade de internalização de valores, para que esses valores internalizados, eles signifiquem para nós mola propulsora da vontade que se direciona para as realizações. Então aprender a fazer no Evangelho é principalmente o compromisso em tornar prática a teoria, ou em viver, é simplificar aquele conhecimento que se tem. Obviamente que dentro do contexto do fazer, não está apenas o fazer material, físico, alguma coisa que se possa ver, ou seja, um campo atitudinal exteriorizável, ou que seja capaz de ser mensurado a partir de aspectos exteriores. E a doutrina espírita, recordando as lições de Jesus, nos amplia, mostrando toda a força que a emoção, o pensamento, a vibração, a prece, possuem em relação às possibilidades de influência no mundo material e no mundo de relações. O terceiro pilar é aprender a conviver. O relatório Delors aponta como o mais difícil e o mais necessário. Se fala muito na atualidade de pluralismo, respeito à diversidade cultural, mas também nunca se viu tanto sectarismo, nunca se viu tanto separativismo, nunca se viu tanta guerra étnica, tanta separação em virtude de pontos de vista, de religiões diferentes, de valores diferentes. É como se de repente recrudescesse em nós aquele aspecto tribal, e como se nós estivéssemos então tendo muita dificuldade de identificar a nossa condição de seres planetários, a identificação da nossa identidade terrena. Isso nós não conseguimos ainda ter. Poucos são aqueles que conseguem superar as diferenças de cor, de raça, de etnia, de cultura, de valores. Então, aprender a conviver é apresentado pelo relatório como um pilar fundamental, não apenas para uma boa educação, mas até mesmo, podemos dizer, para uma sociedade mais harmônica, para que se evitem no futuro os conflitos que a própria atualidade nos tem apresentado. Para os discípulos, Jesus dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ora, o amai-vos uns aos outros refere-se principalmente a essa capacidade de conviver, a essa capacidade de aceitação, de perdão, de indulgência, de solidariedade. E quando Jesus teve a oportunidade de exortar os seus discípulos a este compromisso, lembrou a eles, está registrado no Evangelho de João, que nisto todos reconhecerão de fora que sois os meus discípulos,
aqueles que estão dentro, vamos dizer assim, do grupo cristão. Se vos amardes uns aos outros. Então o amor é o critério interno estabelecido por Jesus em relação àqueles que vivem a visão, que vivem a valoração cristã. E ao mesmo tempo ele apresenta o amor também para aqueles que estiverem fora, possam reconhecer aqueles que se dizem cristãos. A doutrina espírita, com a reencarnação, com a lei de evolução, nos vem então mostrar cada vez mais que todas essas situações particulares, acidentais, são estágios pelos quais o espírito passa em processos de aprendizagem. Aprender a conviver na doutrina espírita é aprender principalmente a desenvolver em nós todos os valores humanitários. É desenvolvermos intimamente as capacidades de perdão, de compreensão, de solidariedade e dentro de uma perspectiva que ultrapassa a existência física, porque a reencarnação nos mostra que aquilo que não conseguimos desenvolver sob o ponto de vista das possibilidades de convivência, nós somos chamados a reconstruir através de novas experiências reencarnatórias. O último dos pilares apontados pelo relatório Delors, e o mais importante, é aprender a ser. O que é que significa isso? É a superação de uma visão mais mecanicista, fragmentada da educação e, consequentemente, do homem. Aprender a ser seria um pilar da educação que deveria se voltar para a formação do homem integral, uma visão do todo do homem que não é apenas uma cabeça que pensa, mas é também um coração que sente, é também mão que realiza. É a visão do homem pleno, do homem total. Então este aprender a ser nos afastaria de uma visão de educação que, por sinal, muito presente hoje, ora muito tecnicista, esquecendo as dimensões éticas e estéticas do homem, ora uma visão meramente cognitiva, enchendo a cabeça, como diria Montaigne, grande pensador francês do século XVI, prefiro cabeça bem feita a cabeça cheia, mas a gente não escutou Montaigne. Até hoje, o que mais preocupa, de modo geral, educadores, pais, é com o acúmulo de conteúdos. Nós vamos para o Evangelho e encontramos Jesus em Mateus nos dizendo, numa exortação que é síntese: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nos fala, então, deste ser total, deste ser que é capaz de desenvolver razão, emoção, carinho, amor, afetividade, desenvolvimento tecnológico, enfim, deste ser pleno, completo, que é o homem completo, mas incompleto. Completo no sentido de ser alguém que tem inúmeras, infinitas possibilidades. E exatamente por ter essas infinitas possibilidades incompletas, por um eterno, por um constante vir a ser cada vez mais, cada vez melhor. Os seres perfeitos, que Jesus colocou como desafio, é um chamado a esse aprender a ser aquilo que nós temos condição de ser, a este futuro que se abre para nós enquanto possibilidade de realizações. E quando buscamos a doutrina espírita, ancorando aí a palavra dos espíritos imortais, dos sábios da espiritualidade, que vieram nos conclamar ao amor, à inteligência, à vida plena. Então estamos recebendo o convite da educação, do Evangelho, do Espiritismo, para desenvolvermos tudo aquilo que trazemos em nós, enquanto potencialidades positivas, enquanto curiosidade, enquanto capacidade de ser, de amar, de criar, de produzir, de criticar, enfim, de sermos pessoas que assumimos a nossa condição de seres imortais e de seres possíveis, enquanto cada vez mais o futuro nos apresenta as possibilidades de crescimento. Bem, quando nós concluímos esses 4 pilares, ou seja, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, nós então começamos a refletir a responsabilidade que paira sobre todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional. Esses desafios são desafios não apenas para a escola propriamente dita, como locus privilegiado da organização social no que diz respeito à sua prática educativa. Mas vemos também a responsabilidade de todas as instituições que estão vinculadas ao projeto educativo. Nós temos que pensar hoje numa sociedade educativa, onde a criatura aprende, onde a criatura se desenvolve, onde a criatura adquire novos hábitos, se modifica, se transforma,
em todos os momentos da sua vida, e não apenas no momento exclusivo para uma prática pedagógica organizada. A educação, ela se dá de forma organizada, mas se dá também de forma espontânea, sistemática, informal, e é nesse sentido que esses ideais, esses valores, conhecimento, realização, fazer, convivência e principalmente essa necessidade de ver o homem como um ser pleno, total, isso deve nortear todos os nossos atos na área educativa. Pais, educadores, evangelizadores, homens públicos, responsáveis por associações, por ONGs, por diversas instituições, pessoas que vinculam-se a atividades religiosas, todos temos então essa grande necessidade de levar em consideração esses valores, para que esses valores operem o melhor na nossa vida e no nosso futuro. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. A FEB vai participar pela primeira vez da Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha. O objetivo é mostrar a literatura espírita para editores do mundo inteiro. Veja agora o vídeo que a equipe do Terceira Revelação preparou para apresentar a FEB ao mercado editorial mundial. Federação Espírita Brasileira. Fundada em 1884, a FEB é hoje a maior editora de livros espíritas do mundo. São mais de 400 títulos e 40 milhões